Nossa República desta semana, vamos discutir os 18 anos da Lei Maria da Penha e o protocolo Não é Não. Temos a honra de receber a defensora pública Rosana Leite, responsável pelo Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso. Ela nos ajudará a entender os avanços e os desafios dessa luta contra a violência doméstica e a importância dessas iniciativas. Doutora Rosana Leite, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer e eu que agradeço. Eu queria que a gente começasse nossa conversa com a senhora explicando o que é essa campanha Agosto Lilás. Claro, diz respeito à Lei Maria da Penha, mas por que razão Agosto Lilás, por que razão agosto, enfim. A campanha Agosto Lilás, ela surgiu justamente por conta do aniversário da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu acho que se não a única, uma das únicas leis no país em que nós comemoramos o aniversário, né? É uma lei que como ela veio quebrar paradigmas, ela veio fazer com que a sociedade se entenda de forma diferente. Então, todos os anos, desde o advento da lei, desde 2006, ficou comum comemorarmos o aniversário da Lei Maria da Penha em diversas ocasiões, em diversos anos, com eventos, divulgando a Lei Maria da Penha. E a cor lilás é uma cor muito importante para o feminismo. Existem alguns conceitos a respeito da cor lilás, mas ela foi massificada, muito massificada para representar o feminismo. Então, nada mais justo que o agosto ele se tornasse um agosto lilás, para nós falarmos um pouquinho da Lei Maria da Penha, que é uma lei que, quando surgiu no país, Mauro, ela foi tão maltratada quanto as mulheres. Ela foi xingada, ela foi achincalhada, ela foi chamada de inconstitucional. A Corte Suprema do país teve que declarar, em 2012, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela passou por muitas adversidades, até que chegasse a ser tão reconhecida como hoje. No meu artigo semanal, eu até estou fazendo um paralelo, eu fiz na semana passada um paralelo sobre a Lei Maria da Penha alcançar a maioridade, né? Ela começou na infância, nós tivemos que começar a conviver, nos adaptar, a sociedade teve que se adaptar à Lei Maria da Penha, na adolescência ela teve várias mudanças, quer dizer, alterações, tal como o corpo dos adolescentes e das adolescentes que passam por mudanças. E agora nós, esse ano, alcançamos a maioridade, 18 anos, então esperamos uma constância maior com a Lei Maria da Penha, políticas públicas homogêneas nacionalmente, para que ela, de fato, seja reconhecida na sociedade, seja respeitada e tenha aplicabilidade como nós gostamos e como nós gostaríamos sempre. Doutora Rosana, a gente sabe, claro, a Lei Maria da Penha foi um marco importante nessa luta contra a violência doméstica, contra a violência que vitima milhares de pessoas, de mulheres no Brasil a todos os anos. E eu queria uma avaliação sincera sua. A legislação, ela contribuiu para reduzir essa violência, ou porque os números são assustadores, né? Quando a gente olha para o mapa da violência hoje, a gente se preocupa porque os números são assim, assustadores e a gente tem todo tipo de violência culminando com o feminicídio. Qual é a sua avaliação? O que é o Brasil hoje com a Lei Maria da Penha? O que seria o país sem a lei? Eu penso que se nós temos esses números assustadores, imagina se nós não tivéssemos a Lei Maria da Penha. Como eu disse no início, até frases de efeito surgiram contra a Lei Maria da Penha. Então agora é melhor matar, é uma lei que fez com que aumentasse as estatísticas? Não. O poder público, antes da Lei Maria da Penha, ele pouco se importava em quantificar os números. Então, é claro, nós não tínhamos essa quantificação e as mulheres não tinham instrumentos importantes para buscar ajuda, para buscar amparo. Hoje nós temos um instrumento importantíssimo, que eu digo que é o instrumento mais importante da Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas de urgência. Então, as medidas protetivas de urgência são algumas medidas que a mulher pede logo no início
início do processo que antes da Lei Maria da Penha, elas lavravam um boletim de ocorrência e voltavam para casa junto com o agressor ou com a agressora, né? Então, mulheres podem ser agredidas por qualquer gênero, por serem mulheres, por menosprezo à nossa condição de mulher. Então, se antes elas voltavam para casa junto com o agressor, e foi justamente o que aconteceu com a própria Maria da Penha, que deu nome à lei, que ela fez uma denúncia, ela buscou o poder público para pedir ajuda, e veja o que aconteceu, se tornou paraplégica porque as agressões foram ainda piores. Então, eu penso que se nós estamos nessa situação ainda de violência, os números apareceram, evidentemente. Então, o que eu penso, assim, sinceramente, é que nós não tivemos uma diminuição real como nós gostaríamos, mas hoje as mulheres têm um instrumento à disposição. Hoje nós podemos falar de violência contra a mulher. Veja, na Idade Média, eu teria sido incinerada há muito tempo. Quer dizer, hoje nós podemos verbalizar, nós podemos falar. Os direitos humanos, eles têm um princípio muito importante nos direitos humanos, que não pode retroagir a não retroatividade dos direitos humanos. Então, nós temos sempre que seguir. E uma violência contra a mulher, segundo o artigo 6º da Lei Maria da Penha, é uma violência, se compraz em uma violência à dignidade da mulher e violação aos direitos humanos das mulheres. Então, se é uma violação aos direitos humanos, os legisladores e legisladoras pensaram que é algo bastante grave. Quando a Lei Maria da Penha fez 10 anos, houve uma divulgação pelo IPEA de uma pesquisa que houve a diminuição dos feminicídios quando a lei completou 10 anos, mas quando a lei completou 13 anos, o Data Senado fez outra pesquisa, perguntou para mulheres que são vítimas de violência doméstica e que não lavraram um boletim de ocorrência, por que você não buscou o poder público? Aproximadamente 79% das mulheres respondeu por temor que a agressão se tornasse ainda maior. Então, o que nós temos que trabalhar hoje é a efetividade dessa lei tão importante, reconhecida internacionalmente pela ONU como a terceira lei mais importante no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu penso sim que foi uma mudança de paradigmas, mas que hoje a mulher ela entendeu o que é violência. Antes a mulher não entendia o que era violência, então hoje ela busca o poder público. Os números apareceram, eles não aumentaram. Eu acho que eles estão aparecendo, eles estão aumentando por conta das mulheres hoje darem muito mais credibilidade à eficácia, à eficiência da Lei Maria da Penha. Infelizmente, um crime que aumentou no país estatisticamente foram os feminicídios. Isso sim, nós tivemos a positivação do feminicídio na lei brasileira no ano de 2015. E, infelizmente, esses números estão, de fato, alarmantes. Na verdade, são uma consequência, o feminicídio acaba sendo uma consequência da violência que é praticada em casa contra as mulheres, ou é a passionalidade latina do brasileiro, tal. Tem alguma explicação cultural, enfim, que possa justificar, quer dizer, nada justifica a violência, obviamente, mas assim, que possa explicar, pelo menos, por que acontece. Daqui a pouco eu vou falar dos números aqui de Mato Grosso. Eu fiquei completamente estarrecido. Um negócio fora da casinha. Mas eu queria saber o que acontece, né? Aonde que a sociedade está falhando com as nossas mulheres. Os feminicídios, eles são crimes praticados, assassinatos de mulheres, quando há menosprezo à condição de mulher, ou aqueles feminicídios que são os assassinatos que são praticados dentro de casa. Então, segundo a legislação, são essas duas formas, ou feminicídios praticados dentro de casa, assassinatos dentro de casa são feminicídios, ou aqueles que são praticados fora de casa em menosprezo à condição de mulher, o que nós podemos trazer aqui é a misoginia, o ódio às mulheres, a cultura do estupro, o machismo estrutural. Então, tudo isso engrossa o caldo do feminicídio, podemos dizer assim. Infelizmente, o feminicídio, ele é um delito anunciado, então ele pode ser evitado. Se ele pode ser evitado, nós do poder
poder público, estamos errando também. Porque a vida da mulher, hoje, é responsabilidade do poder público. Se acontece uma violência contra a mulher, por exemplo, dentro de casa, é um crime. E esse crime não é de responsabilidade da família evitar que esses crimes aconteçam, mas sim do poder público. Por isso ela tem à disposição a Lei Maria da Penha, e fora da violência doméstica e familiar tem um arcabouço de normas que fazem parte dos direitos humanos das mulheres no país e que amparar as mulheres. Mas o mais grave disso tudo, quando nós falamos de feminicídio, é justamente o fato dele ser anunciado. Como anunciado? As mulheres são ameaçadas, a maioria dos feminicídios estão acontecendo dentro de casa. Veja você, Mauro, enquanto os homens estão sendo assassinados fora de casa, as mulheres estão sendo assassinadas dentro dos seus lares, em sua grande maioria, ou por pessoas conhecidas, por pessoas que conhecem a rotina da mulher, que conhecem a vida da mulher. E quantos desses crimes nós presenciamos nas mídias aqui de Mato Grosso ultimamente? O fato de Mato Grosso estar sendo o segundo estado que mais assassina suas mulheres, quer dizer, tem um bom tempo, bons anos que Mato Grosso está nesse triste ranking de um dos primeiros estados que mais assassina suas mulheres. Infelizmente, é porque nós vivemos um machismo estrutural aqui dentro, uma misoginia, um ódio às mulheres, a cultura do estupro aqui é muito forte, então nós precisamos falar de tudo isso. Depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Comitê para Análise dos Feminicídios, que é um comitê chamado pela Defensoria Pública justamente pensando em prevenção aos feminicídios. A gente vai falar assim, doutora, eu queria lhe fazer mais uma pergunta, porque assim, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que tenta combater de uma forma estruturada essa questão, pelo menos punindo, né, com algum rigor, a violência doméstica, que pode desembocar, como tem ocorrido, em feminicídio. Mas, não muito tempo atrás, a própria legislação brasileira protegia o homem que, em nome da honra, em nome, sabe-se lá do que, tinha o direito de agredir a esposa, de matar, inclusive. Ele era uma causa do sujeito que cometia esse crime não ser punido, era um dispositivo legal, né, nesse sentido. É uma excludente de licitude, exatamente. Aí, assim, esse aspecto cultural, ele parece que se mantém preservado até hoje. Quando a gente passa, por exemplo, para Mato Grosso, a gente vê que todo esse conservadorismo acaba prevalecendo e se mantendo. Quer dizer, quanto mais conservador é o Estado, mais as mulheres são ameaçadas. É verdade isso que eu estou afirmando ou não? Sim, sim, você fez uma afirmação verdadeira, a meu sentir. Veja você, o tanto que o nosso Estado é misógino, como a cultura do estupro prevalece no nosso Estado. A legítima defesa da honra é um instituto que nunca existiu na nossa doutrina. E nem na nossa lei, na nossa norma, mas essa legítima defesa da honra foi tão bem trabalhada, fruto do machismo estrutural e da misoginia no país, da cultura do estupro também, que ela pegou, principalmente foi muito falado na época em que Leila Diniz foi assassinada por Doc Street e Eliane de Gramont foi assassinada pelo cantor Lindomar Castilho. Então, nesses dois casos, foi muito falado a respeito da legítima defesa da honra. Então, é um instituto que nunca existiu, que nunca ele poderia ter sido massificado como ele foi, mas ele foi fruto justamente desse machismo. A própria... Existe um livro de Nassif que fala sobre a paixão no banco dos réus, e tem vários feminicídios que aconteceram antes da norma, antes do feminicídio ter sido positivado no país, e uma das pessoas que também sofreu o feminicídio, os resquícios do feminicídio, foi a própria atriz Maite Proença, que o pai também assassinou, a mãe da Maite Proença também foi alegado à época legítima defesa da honra.
E a própria Maite Proença, ela narra que ela foi falar no júri a respeito do fato, ela foi chamada para ser testemunha do pai contra a mãe, quer dizer, ela era uma criança, ela era uma adolescente, e ela passou por toda essa situação. Então, veja o tamanho da historicidade de misoginia, de machismo estrutural, das discriminações que nós, mulheres, carregamos e sofremos e sentimos, e que toda a sociedade acaba sentindo. Então, a legítima defesa da honra, há muito tempo, nós proibíamos que ela acontecesse. Todas as vezes que nós sabíamos que seria alegado por algum advogado, aqui em Mato Grosso, o Conselho da Mulher agia, a Defensoria Pública também, o Núcleo de Defesa da Mulher, nós conversávamos para que não fosse alegado, sob pena de pedirmos a nulidade daquele júri. E no ano passado, foi declarado agora de vez pelo Supremo Tribunal Federal, também pela Corte Suprema do país, de que essa é uma alegação que não pode mais ser usada. Mas hoje, Mauro, não basta para as mulheres todas essas leis que nós carregamos, todos esses entendimentos em prol das mulheres, nós precisamos ficar vigiando, sabia? Porque ainda que a legítima defesa da honra ela não pode ser alegada, ela pode estar nas perguntas. As perguntas podem induzir os jurados, as perguntas podem acabar induzindo o sistema de justiça. Então, há uma vigilância para que ela não seja aplicada também de forma indireta. Ela e outras situações que venham a prejudicar as mulheres sobremaneira. Eu queria seguir, doutora Rosana, nessa conversa nossa, e eu queria começar a falar um pouquinho dos números aqui. A senhora já citou Mato Grosso como um estado que tem uma situação destacada, não só no feminicídio, mas também em relação aos estupros, né? Parece que é o segundo estado brasileiro em número de estupro, é isso? Me parece que sim, não tenho de cabeça, mas me parece que sim. Estamos sempre no topo, infelizmente. Aí eu peguei aqui, a Mariane, que é a produtora do programa, destacou aqui, o Atlas da Violência de 24 mostra que Mato Grosso é vice-campeão em assassinato, com 108 feminicídios registrados em 2022. Um aumento Sim. de 31,9% na taxa de morte de assassinato de mulheres em comparação ao ano anterior, que teve 81 mortes. E tem um outro dado que também é assustador, que 130 mulheres, todos os dias, aqui em Mato Grosso, são vítimas de violência. Mulheres com idade entre 18 e 59 anos. São vítimas de diferentes tipos de violência. Porque não é só violência física, né, doutora? Que tipos de violência a gente pode considerar que a mulher sofre e que pode ser objeto da Lei Maria da Penha? Sim, a Lei Maria da Penha ela trouxe 5 formas de violência. A violência física, que é aquela que atinge a integridade física da mulher, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. São 5 formas de violência trazidas pela Lei Maria da Penha em 2006. E a violência psicológica, ela foi positivada agora, né, em 2021, no Código Penal. Mas nós já tínhamos a violência psicológica lá na Lei Maria da Penha. É claro que essa positivação da violência psicológica no Código Penal, ela nos mostra 2 coisas, que a vulnerabilidade da mulher, tanto dentro ou fora de casa, porque a violência psicológica ela pode acontecer em vários lugares, é claro que a violência contra a mulher, ela acontece muito mais dentro de casa. Eu atuo no NUDEM, no Núcleo de Defesa das Mulheres, que atua em toda e qualquer violência, preconceito, discriminação que as mulheres venham a sofrer. Todavia, a violência doméstica é a que mais deságua, é a que mais aparece no NUDEM. Então, muitas mulheres me procuram antes mesmo de lavrar um boletim de ocorrência e me perguntam, eu vim aqui saber da senhora se eu sou vítima de violência. É claro que uma pessoa que tem dúvida se está sendo vítima de violência, eu já tenho a certeza.
Quando ela senta à minha frente, eu já tenho a certeza de que ela é uma vítima de violência. Mas eu costumo devolver a pergunta: você já se sentiu humilhada, constrangida ou de alguma forma agredida dentro ou fora de casa? Se a resposta for sim, então você é uma vítima de violência. Então veja você, se você tem dúvida se está sendo vítima de violência ou não, é claro que você já é vítima de alguma violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para trazer as muitas formas de violência que as mulheres passavam. E veja bem, lá em 2002, antes da mudança do nosso Código Penal, aqui no Brasil é tudo muito novo no que diz respeito à violência contra as mulheres. Lá em 2002, o Código Penal, o nosso Código Civil dizia que um dos deveres de coabitação da mulher era manter relação sexual com seu companheiro, forçada, não forçada, de qualquer forma. Se fosse o companheiro, era obrigada a manter essa relação sexual. Então, essa é uma pauta, Mauro, que poucas pessoas falam. E faz parte da cultura do estupro. Tem uma psicóloga, uma professora de psicologia, lá da UNB, que ela fez um estudo muito bacana com as mulheres casadas. Ela entrevistou várias mulheres casadas e perguntou para essas mulheres casadas: você já manteve relação sexual com seu companheiro, com seu parceiro, com seu marido, de forma forçada ou sem vontade? E 100% delas disseram que sim. E aí ela perguntou, mas por quê? Com temor que ele procurasse fora de casa. Veja se isso não é a cultura do estupro. É claro que é a cultura do estupro. É o medo também, é aquilo que a mulher carrega, é a forma que ela foi criada, é a forma que ela aprendeu, a naturalização da violência, de que ela tem que passar por muitas violências. Então, muitas mulheres não sabem que passam por algumas violências. E a Lei Maria da Penha trouxe muitas formas de violência. A violência psicológica é uma violência gritante que as mulheres passam, que marca a vida das mulheres, que muitas ficam com temor de se comunicar com outras pessoas. Então, essas são as 5 formas, mas são muitas as formas de violência que as mulheres podem passar, sim, dentro ou fora de casa, por conta da nossa vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade diz respeito à forma que nós sempre fomos tratadas, a forma que nós fomos esquecidas, o desrespeito às nossas vivências, o desrespeito ao ser mulher, o desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, tudo isso diz respeito à vulnerabilidade das mulheres e às muitas violências que nós passamos e carregamos. Doutora, a senhora citou aí a questão da violência moral e da violência psicológica. Qual é a diferença entre esses dois tipos de violência? Porque tem hora que parece que confunde um pouco. É difícil a gente conceituar exatamente. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente qual é a diferença entre uma e outra. Vou explicar com exemplos que eu acho que facilita muito mais, né? A violência moral, ela quase chega a ser, Mauro, fruto também do machismo estrutural. Por quê? Muitas mulheres, elas me contam que elas mantêm um relacionamento com seus parceiros, com seus companheiros, e é pedido para essas mulheres, é cobrado dessas mulheres quantos parceiros elas já tiveram antes do casamento, com quem elas já se relacionaram. Aí surge toda aquela situação do ciúme que maltrata, que atinge a mulher na sua moral e que, na verdade, atinge a mulher por dentro, moralmente, que ela se sente afetada, como se aquele homem fosse um príncipe encantado que ela tem que ficar em casa sentada esperando que ele chegasse, que ela não pudesse conhecer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, como se ela tivesse uma bola de cristal para esperar o seu príncipe encantado chegar, e não é isso que acontece. Às vezes se passa por muitos relacionamentos até chegar num relacionamento, e o ciúme, ele mostra muito como essa violência moral, como as mulheres sentem essa violência moral. Veja bem, voltando lá na legítima defesa da honra, como se a honra do homem fosse muito mais importante que a honra das mulheres. Então, a violência moral tem muito a
ver com isso. Tem mulheres que eu conheci na Defensoria Pública que não olham de lado. Olha, eu não pude me capacitar para o trabalho porque eu não podia sair de casa, porque se eu saísse de casa, ele falava que eu estava indo para outro lugar. Marca horário, tal hora, 5h15, você tem que estar em casa. Você não está em casa às 5h15, chegou às 6, então por que você chegou às 6? Você estava fazendo alguma coisa errada. Então, essa é a violência moral que é muito dita a respeito da nossa moral da mulher, que sem dúvida, a moral da mulher é uma moral diferente do homem, a moral da mulher, a moral de cada pessoa é diferente para cada pessoa, cada um entende o que é moral, né? E a violência psicológica é uma violência que agride muito o psicológico da mulher, agride também a mulher por dentro, em várias situações. A comparação, por exemplo, fulano é mais inteligente que você, como é que você fica em casa sem trabalhar? Eu convivo com fulana, com ciclana, que trabalha fora, que é uma pessoa inteligentíssima, e você quem é? Então, são várias as situações que a mulher passa, que atinge o psicológico da mulher. Nós já fomos por muito tempo chamadas de cidadãs de segunda categoria. Então, isso, às vezes, vem gravado na mulher. A forma de criação, ela foi criada de uma forma diferente do homem. Sabe-se lá como foi dentro da criação dela. Então, qualquer coisa que um homem venha a falar que atinja a moral, o psicológico da mulher, pode ser muito duro, pode ser algo que vai marcar indelevelmente a vida dela, de forma que ela não vai conseguir conviver com outras pessoas, e muitas até vítimas de suicídio por conta disso. Se cobrar também, se cobrar, eu me cobro porque o meu relacionamento não deu certo, eu me cobro porque isso aqui deu errado na família, a culpada sou eu, porque ele trabalha fora, eu não trabalho fora, mas mesmo trabalhando fora, a responsabilidade da casa é minha. Então, tudo isso é algo que vai introjetando dentro da mulher e acaba fazendo parte da violência moral, da violência psicológica que elas passam. É espantoso como é um conjunto de situações que acabam permitindo que a violência aumente e culmine, inclusive, na morte, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta. A senhora citava na sua resposta anterior a questão da legislação civil, que previa a obrigação da mulher em relação ao sexo em casa, com o marido. Esse ano que passou, teve um processo de atualização do Código, que ainda não foi votado, ainda não foi aprovado, mas reuniu juristas do Brasil inteiro, pessoas importantes, como a doutora Berenice Dias, que é uma jurista destacada, enfim, principalmente no direito de família, e das mulheres, obviamente, né? Houve uma mudança. A senhora já sabe se está previsto uma mudança, uma retirada sumária de um absurdo desses, não? Esse absurdo já foi retirado. Lá em 2002 já não existe mais. Esse absurdo já não existe mais. Lá em 2002, até 2002, era um dos deveres de coabitação. Isso já não existe mais. E a Lei Maria da Penha previu também como houve a previsão dentro da Lei Maria da Penha como uma das violências, né? Isso era demasiadamente necessário, então isso já não existe mais. Mas eu digo assim, como nós ainda estamos caminhando, nós tivemos direito ao voto em 1932 no Brasil. Até 2002 nós tínhamos toda essa situação. A redemocratização do Brasil, ela trouxe um viés diferente para as mulheres, com a inserção dentro da Constituição Federal no artigo 5º, a igualdade, né? Ainda que seja uma igualdade formal, mas ela veio trazendo essas mudanças, e as leis têm que ser conforme à Constituição. Então, tudo que não é conforme à Constituição, nós temos que fazer essa interpretação, que não foram recepcionadas pela Constituição Federal. Então, essas mudanças no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Penal, são várias mudanças. É claro, esperamos outras mudanças que contemplem a igualdade de gênero cada vez mais. Queremos mais mudanças nesse sentido, como essa de 2002, que foi de extrema importância. Então, as normas, elas vão se adequando ali à Constituição de 88.
Mas ali na Constituição de 88 nós temos uma igualdade formal, uma igualdade que está no papel, que se nós olharmos, homens e mulheres são iguais perante a lei, tá, maravilha, beleza, e aí o que nós vamos fazer com isso aqui? Se nós não temos normas, leis afirmativas, leis positivas que venham garantir essa igualdade. Então, todas as reformas que eu tenho visto, elas têm sim contemplado a igualdade de gênero, essa igualdade tão buscada no país. Queremos sim cada vez mais reformas nesse sentido, como foi a de 2002. Temos projetos tramitando, temos vários projetos tramitando para que venha se garantir a igualdade de gênero no país. É isso que nós buscamos sempre, é isso que os movimentos de mulheres buscam sempre. E veja, você tocou num ponto de extrema importância, porque as normas, elas são construídas dentro do Congresso Nacional. Deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, todavia nós somos minoria lá dentro, então as normas ainda são construídas de homens para homens, e quando nós temos um congresso da forma que nós temos, com minoria de mulheres, os movimentos de mulheres têm que ser chamados para discutir as normas que versam sobre os nossos direitos. Isso eu digo aqui em Mato Grosso também, nós temos apenas uma deputada estadual. Como votar algo em Mato Grosso sem chamar o movimento de mulheres? Precisamos chamar todo o movimento de mulheres, pedir, rogar que o movimento de mulheres vá até a Assembleia cada vez que tem uma pauta. Por quê? O que eu percebo é que a pauta das mulheres, ela caminha até onde os homens permitem. Até determinado ponto. Agora nós estamos vivendo um ano político. Nunca se fala tanto de direito das mulheres como em ano político, não é verdade? Mas aí a nossa pauta, ela não sobe, ela não vai até onde nós queremos, porque parece que nós ficamos presas. Então, todas as vezes, não discutir projetos de lei que versam sobre os nossos direitos sem o nosso conhecimento. Precisamos estar lá discutindo, mostrando o que é melhor, não só na visão de uma deputada, por exemplo, aqui em Mato Grosso, mas que os movimentos sejam chamados para nós ajudarmos essa deputada a trabalhar por nossos direitos. Sobre esse protocolo, como é que é isso? Como é que funciona? Isso antes da gente entrar na perspectiva de prevenção dessas violências todas que, não raro, culminam no feminicídio. Não é não? Pois é. Por muitos anos, as mulheres elas ficam premidas de estar em todos os lugares, né? É muito bonito falar, olha, todo lugar me pertence, eu posso estar em todos os lugares, isso é muito bacana, mas muitas vezes o ambiente de diversão não foi de diversão para muitas mulheres. As mulheres, elas não tiveram o direito de estar nos mesmos lugares, principalmente se divertindo. Às vezes, os lugares de diversão para as mulheres foram lugares que eu costumo dizer, de filme de terror, que muitas passaram por situações lamentáveis, sofreram crimes contra a dignidade sexual, foram maltratadas. Então, quando houve aquele levante, através do caso Daniel Alves, na Espanha, e que se mostrou que na Espanha tinha um protocolo para trabalhar essas situações que as mulheres passavam dentro dos lugares de diversão, lugares que fazem parte de lugares em que são vendidas bebidas alcoólicas. O protocolo lá se chamava No Calen. E nós percebemos aqui no Brasil que havia essa necessidade. Então, por conta daquela situação que uma mulher passou na Espanha e que envolveu um jogador do Brasil, um jogador brasileiro, então houve todo esse movimento e a lei 14.786 foi sancionada no final do ano, em dezembro de 2023, justamente pensando em um protocolo para atendimento às mulheres nos locais de diversão, nos locais de show, locais onde há aglomeração, para que as mulheres possam se divertir tal como os homens já podiam se divertir, para que nós pudéssemos estar com os nossos corpos, que são nossos em qualquer lugar, que não é um corpo público, que não é um corpo que pode ser tocado sem a nossa permissão. Então, absurdo ter que falar isso, né? Mas, de fato, essa lei é muito necessária. Eu costumo dizer que, tal como a Lei Maria da Penha, a Lei 14.786, ela também veio quebrar paradigmas, ela veio mostrar um grande respeito às mulheres, acho que um divisor de águas dentro do Brasil. E aí foi uma lei que foi sancionada em dezembro de 2023 e teve uma vacação
uma vacância da lei. O que é isso? Essa vacácio de 180 dias para que as empresas que atuam nesse setor de bebidas, de diversão, pudessem capacitar, se preparar para receber essa norma. Então, houve essa vacácio, então ela entrou em vigor final de junho, se não me engano, 26 de junho, ela já está em vigor. Então, hoje, os bares, restaurantes aqui de Mato Grosso, eles precisam se adequar, precisam ter pelo menos uma pessoa capacitada, entendendo, compreendendo sobre essa norma, sobre a 14786 de 2023, de como receber uma mulher vítima de violência, se ela foi violência, se ela sofreu violência dentro daquele ambiente de diversão. Como receber, como tratar essa mulher, como amparar essa mulher, como isolar aquele local, que é um local onde aconteceu um crime. Então, há necessidade de um isolamento daquele local para que a polícia possa chegar, para que a perícia possa ser conduzida, para que o boletim de ocorrência possa ser lavrado, caso a mulher tenha buscado esse socorro dentro daquele ambiente. Então, nós fizemos uma capacitação em março desse ano, quando é um mês também bastante falado dos direitos humanos das mulheres, que é um mês onde se comemora o Dia Internacional das Mulheres, então já se tornou um mês com ampla divulgação sobre os direitos das mulheres. Nós fizemos pela Defensoria Pública no dia 1º de março uma roda de conversa, chamamos todo o poder público, o sistema de justiça, para que discutisse, para ver como que nós faríamos essas capacitações. E fizemos essa capacitação em junho, com todo o amparo da Brasel, que é uma associação de bares e restaurantes de Mato Grosso, e vários estabelecimentos comerciais do ramo estiveram presentes com representantes para entender sobre a norma e também para entender como amparar essa mulher, como fazer que aquele lugar seja isolado. Eu acho que o ponto mais difícil dessa norma é o isolamento do local, porque nós estamos falando com pessoas que não entendem de lei, não entendem do juridiquês, do jurídico, né? Então, houve essa capacitação. Os bares e restaurantes, a Brasel também distribuiu para os bares e restaurantes que fizeram parte dessa capacitação um informativo que todos os bares têm que ter, como se fosse um banner, um informativo mostrando como acessar o protocolo não é não naquele estabelecimento. E nesse protocolo, nesse banner, ficou estabelecido que qualquer pessoa pode ir à recepção, o caixa do estabelecimento, porque todo estabelecimento tem um caixa, ao caixa do estabelecimento para pedir ajuda e também divulgar o número do CIOSP, do 190, e também da Central 180, que é um número de atendimento às mulheres. Então, em suma, foi isso. E depois nós faremos fiscalização pela Defensoria Pública, por todo o sistema de justiça, também com os outros entes que fazem parte da rede de atenção às mulheres aqui no estado, para começarmos as fiscalizações, para ver se de fato os bares estão cumprindo com a determinação do artigo 400, da Lei 14.786. É impressionante que quanto mais a gente discute essa questão da violência contra a mulher, questão do estupro, a cultura do estupro, a gente percebe que são coisas engendradas na cultura brasileira. Quer dizer, essa história do não é não, eu mesmo já ouvi expressões desse tipo. Quando a mulher fala não é porque ela quer dizer sim. Isso é muito comum entre homens, ter esse tipo de comportamento, de achar que ele está certo, quer dizer, que é uma forma de poder usufruir da mulher, e mesmo ela falando não. É impressionante isso, a gente fica assustadão com esse negócio, né? Porque realmente é profundo, tem raiz, não é uma coisa assim vulgar, não, é uma pessoa, não é uma pessoa, é uma cultura toda, né, machista, misógina, que ainda prevalece, e no caso de Mato Grosso ainda prevalece com muita força, né?
Sim, Mauro, e nós que atuamos nessa defesa das mulheres, eu acho que muitas mulheres vão se identificar com o que eu estou falando, com o que eu vou falar agora. Muitas mulheres que atuam na defesa das mulheres são questionadas em lugares, eu sou questionada em vários lugares. Ah, então não existe mais paquera? Quer dizer, eu não posso mais paquerar uma mulher? Ora, nós sabemos que existe consentimento. Você não pode se portar de forma a achar que aquela mulher é obrigada a estar contigo e forçar algo e fazer um constrangimento, uma humilhação dessa mulher. Será que essa mulher se arrumou? Será que ela queria estar com alguém naquele dia ou que ela queria se divertir, apenas conversar com as amigas? Então, como é que funciona a paquera? Consentimento. Então, não há qualquer dúvida, as pessoas sabem, mas as perguntas, até frases de efeito, as perguntas surgem de forma absurda, como se o corpo da mulher de verdade fosse público e estivesse à disposição de todo mundo. Então, está à disposição, toma, está à disposição e você faz o que quer. Não, isso tem que ser mudado, isso tem que ser mudado há muito tempo para novas gerações, para nós presenciarmos um mundo diferente. É muito triste ver que meninas e mulheres crescem envoltas a tantas violências, e nós só conseguimos mudar esse contexto se a realidade for outra, se nós mudarmos a realidade do que nós vivemos, né? Doutora, a gente tem uma boa legislação, a Lei Maria da Penha tem uma eficiência importante, porque ela consegue punir, né, aquele que comete esses crimes, embora a gente veja os números às vezes aumentando, existe, mas não é fácil de lutar contra uma coisa cultural e uma coisa, quer dizer, o homem é muito diferente da mulher no que diz respeito ao posicionamento. A natureza do homem é diferente da natureza da mulher. Eu não sei se isso tem um fundo antropológico, qual que é, da onde que vem isso, né? Mas é impressionante como hoje, já nessa altura do campeonato, a gente ainda esteja discutindo situações que são da Idade da Pedra, né? É impressionante isso. Realmente, estereótipos de gênero, né? É verdade. E eu queria só, para a gente está caminhando para o final do programa, uma coisa que me preocupa, quer dizer, que me chama a atenção, é assim, a impressão que a gente tem é que nós estamos num limite, quer dizer, que toda luta, todo esforço de conscientização, todo esforço de punição, todo enfrentamento que se faz, né? As mulheres se posicionam assim, de uma forma grandiosa em relação às mulheres militantes do movimento, né? Para tentar mudar essa realidade, mas os crimes continuam acontecendo, né? A gente recentemente teve aí o assassinato da filha do deputado Catani, uma violência absurda, um feminicídio, uma coisa asquerosa, né? E a gente, assim, como é que se previne isso? A gente vai ter que mudar a cabeça das mulheres, porque parece que a cabeça dos homens tem dificuldade de mudar. As mulheres vão ter que ser mais proativas no sentido de ir para lá, de agir mais, de se defender mais fortemente. Como é que se previne um crime de feminicídio? Como é que se estanca uma estatística tão ruim como essa que nós temos aqui em Mato Grosso? Quisera estivesse na testa das pessoas grafada, né? Eu sou um agressor, eu costumo dizer, não há face para agressor, também não há face para vítima. Por isso eu costumo falar direitos humanos das mulheres, tudo no plural, direito das mulheres, porque nós mulheres somos múltiplas e a qualquer momento, qualquer uma de nós pode ser vítimas das muitas violências. E hoje nós temos que enxergar essa multiplicidade de mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres ribeirinhas, mulheres LGBTQIAPN+. Então, hoje nós precisamos enxergar 100% das mulheres para que nós sejamos protegidas, nós sejamos amparadas e que nós possamos, como mulheres, enxergar toda essa proteção, sair dessa bolha de tantos crimes que nós, infelizmente,
estamos envolvidas, e eu não tenho qualquer medo de te dizer hoje que é um risco para as mulheres viverem em Mato Grosso. A qualquer momento, qualquer uma de nós pode ser vítima de um crime, e o pior deles, né, os crimes contra a dignidade sexual e os feminicídios. Então, eu penso que as mulheres, quando elas se relacionarem com alguém, que elas prestem atenção nos sinais que este homem pode acabar dando de que é um agressor. Prestem atenção à volta também, aí toda a sociedade, preste atenção à volta das pessoas que vocês convivem, como é o relacionamento dessas pessoas, porque se tiverem tempo de alertar, dentro da família, nossos filhos e filhas, quando se relacionam, é muito importante nós olharmos se não é um relacionamento tóxico, se não é um relacionamento abusivo. Não é normal controlar um celular, não é normal controlar a vida, controlar a roupa. Se uma pessoa é extremamente expansiva, extrovertida, e de uma hora para outra ela se recolhe, e dentro de um relacionamento ela acaba se recolhendo, quer dizer, são sinais que nós podemos de fora perceber, e a mulher também, ela pode perceber, ela deve se entender. Hoje, para mim, é um dos desafios, que a mulher, quando ela é vítima, ela se entenda como vítima. Enquanto ela não se entende como uma mulher que está em uma situação de violência, ela não consegue ajuda, e ela não consegue fazer com que as pessoas também se aproximem dela. Então, é muito importante que a mulher se entenda como vítima, mas, para mim, o maior desafio, Mauro, o maior desafio que nós temos de crédito à palavra das mulheres. Nós fomos por muito tempo desacreditadas em nossas vidas, em nossas vivências, em tudo que a volta da mulher sempre houve um descrédito com a nossa vida, tanto que nós já ouvimos falar, fulana foi estuprada porque buscou um estupro, ciclana acabou apanhando, sofrendo uma lesão corporal do marido porque ela buscou. Quem é que busca uma situação dessa? Ninguém busca uma situação dessa. Então nós precisamos hoje que a sociedade dê crédito às nossas palavras. Quando uma mulher diz que ela está sendo vítima, não é necessário vídeo mostrando, como nós já vimos tantos vídeos. Ano passado, o vídeo da Aline sendo assassinada com o menininho, segurando pela mão o filhinho dela na hora de ir para a escola. Nós vimos o assassinato da Thaís também, que foi filmado, aquele assassinato, aquele feminicídio, juntamente com seu companheiro à época, ela foi morta pelo ex-companheiro, né? Então, não precisamos de vídeos. Precisamos da palavra das mulheres, precisamos dar crédito às mulheres, para que as mulheres se sintam mais confiantes também, para que elas possam falar sem que elas sejam vítimas da sociedade de dúvida quanto às suas palavras. Elas não precisam mais disso, doutora, elas não precisam de descrédito. Infelizmente, a gente chegou ao final do programa, nosso tempo se exauriu, mas eu não posso terminar sem fazer uma última perguntinha. Só vou pedir para a senhora responder de uma forma o mais objetiva possível. O que as mulheres devem fazer em casos de violência, etc., nesse enfrentamento, a gente já está cansado de saber, porque tem legislação, tem campanha, tem a luta das mulheres, tem tudo. Agora, o que nós, homens, podemos fazer para combater essa violência toda? Angela Davis diz que não basta ser racista, né? Tem que ser antirracista. Então, não basta não ser machista, tem que ser antimachista, tem que compactuar com as mulheres, estar ao lado das mulheres, ter posicionamento feminista. As mulheres são feministas, mas o homem pode ter um posicionamento feminista que nada mais diz respeito à igualdade que nós buscamos. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Nós voltamos na próxima semana com uma outra entrevista tão interessante e tão importante quanto essa foi aí com a doutora Rosana Leite. Muito obrigado e eu conto sempre com a sua audiência.